Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam convosco. Estamos hoje, dia 27 de setembro de 2020, no nosso culto coletivo pela manhã deste domingo. Vamos adorar o nome do nosso Deus e fazer isso como nós estamos acostumados a fazer. E vamos então adorar o nome do Senhor com uma oração, pedindo a Ele por esse culto, por essa adoração através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A família de Zé, Mari e Luquinhas, vão agora nesse instante orar ao Senhor, interceder ao Senhor, pedindo a Deus pelo culto coletivo desta manhã. Vamos ouvi-los em oração. Graça e a paz de Jesus Cristo, irmãos. Estamos aqui em família e vamos orar pelo início do culto, ok? Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, Deus de poder, Deus da glória, obrigado, Deus, pela Tua presença em nossas vidas, Senhor Deus, nas vidas de cada irmão, Senhor Deus, em Cristo Jesus, Pai querido. Obrigado pela Tua fidelidade, obrigado por tudo, Pai, que o Senhor tem feito por nós e por tudo que ainda há de fazer conforme a Tua vontade, o Teu querer, Senhor Deus. Amém, Senhor Deus. Nesse momento, Pai, oramos a Ti, Senhor Deus, por esse início do culto, Senhor Deus, que o Senhor Deus esteja abrindo para os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir a Tua palavra, Pai, guardá-la em nossos corações, Senhor Deus, e possamos praticar, Pai, a Tua palavra cada dia, Pai. Usa, Pai, ricamente o Teu servo, o pastor Jair, Senhor Deus, dá orientação a ele, sabedoria espiritual, Senhor Deus, para que ele possa passar, Pai, a Tua palavra para nós e possa conduzir, Pai, o Teu rebanho até a Tua volta, Senhor Deus. Dá-nos um culto abençoado a Ti, Senhor Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja direcionado a Ti, Pai. Sempre, Pai. Obrigado por tudo. Te agradecemos. Em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Zé, irmã Mari e Luquinhas. Deus continue abençoando a todos vocês. Vamos prosseguir, ok? Eu tenho alguns avisos importantes no decorrer desta semana. Começamos mais uma semana. Estamos então a pedir agora aos irmãos que não esqueçam da chamada de vídeo para os trabalhos e discipulado dos irmãos. Uma outra coisa, precisamos enfatizar o culto doméstico. Você, líder, desenvolva isso no seu lar. Nós temos também nosso relógio de oração, leitura bíblica e durante a semana temos o plantão diário na igreja para assistir os irmãos também na entrega dos materiais e assim sucessivamente. É importante que a gente entenda que durante esses dias nós estamos com o culto coletivo tudo online, quinta, domingo de manhã e domingo à noite. Então, só a partir de outubro nós teremos todo o processo de 50% aqui na igreja e 50% online, conforme assim orienta o decreto municipal. É importante, então, que os irmãos entendam que quinta-feira não temos culto presencial, e nem também no domingo de manhã e nem no domingo à noite. Apenas às terças-feiras nós temos os encontros presenciais, com Ministério de Homens, Ministério de Mulheres, Mensageiras do Rei, Embaixadores do Rei, e assim, dentro do decreto, pessoas acima de 60 anos não podem vir, e também crianças até 11 anos, só a partir de 12 anos. Uma outra coisa, as pessoas sintomáticas não devem vir, ou seja, pessoas que estejam com sintomas, com alguma virose ou algo dessa natureza. Precisamos, então, fazer isso para cumprirmos com os decretos. Quero, nesse instante, apresentar aos amados irmãos um pequeno vídeo da Escola de Educação Adventista, onde, se você desejar matricular o seu filho durante o ano que vem, você tem a oportunidade de conhecer um pouco da estrutura da escola. Tenho, assim, agradecido a Deus pela estrutura da escola na vida do meu filho e, assim, tenho orientado aos que também desejam. Vamos ouvir um pequeno vídeo de menos de 2 minutos para que você possa, assim, entender o processo das matrículas. São novos tempos. Professores, pais e alunos uniram esforços para se reinventar, adaptando a tecnologia e a aprendizagem. No mais, continuamos do mesmo jeito. Em cada um dos 165 países onde a nossa rede atua, a missão segue a mesma:
Promover uma educação integral, formando cidadãos comprometidos com a comunidade, com a pátria e com Deus. No mundo, são mais de 8.000 instituições da educação infantil à pós-graduação, todas alinhadas nesse propósito, conduzindo 2 milhões de estudantes por meio de uma formação completa. No Brasil, nossas escolas e professores proporcionam um encontro diário com o saber para mais de 225.000 alunos em todas as regiões do país. De forma presencial ou virtual, há mais de um século esse contato se fortalece. Um compromisso diário e transformador, como são nossos princípios e valores. Geração após geração, seguimos juntos, equilibrando a teoria e a prática, o pensar e o fazer, a razão e a emoção, o individual e o coletivo, a causa e o efeito. É assim que construímos, compartilhamos e fortalecemos uma educação completa, muito além do ensino. Bom, meus amados irmãos, agora nós vamos, então, encorajar os queridos irmãos no manhã de hoje. Nós temos alguns irmãos, lembrando deles aqui, Dete, Filomena e família, nossa irmã Justina Cristiane, Clóvis, Antônia e família aí em Camaçandi, também Helenice e Zeca em Camaçandi, nossa irmã Damiana, Daniela, Ronaldo e Daiane. Um forte abraço para esses irmãos. Temos o irmão Giovanni e nossa irmã Lucinha. Também a nossa irmã Grossa, aí perto da padaria de seu filho. Lourdes, a irmã Laudirene Gildelvan. Nosso irmão Jonas, Kaique, Rita, um forte abraço. Também a nossa irmã Del, a irmã Delícia aí em Camaçari, junto com a sua filha Elisângela. Camila, Jéssica, Morenita e Mateus, Deus abençoe a todos vocês. Nossa irmã Regina, a irmã de Justina, nossa irmã Celi, Zé, Felipe e também Fabilene. Temos também os nossos irmãos que estão agora no Rio de Janeiro, a Flávia e também o Raulis e a Estezinha. Esses dias eles viajaram para morar permanentemente ali. Mercedes, a nossa irmã Mercedes, nossa irmã Lucinda, Josafá, Adriana, João e Rafael. Temos o pessoal lá da Baixa Alegre do grupo de encontros de estudos bíblicos, a Simone, Liz e Lerison. Temos a irmã Aline, Ivanilde, Dora lá de Santo Antônio, a neta da nossa irmã Maria de Jesus. Um forte abraço para o irmão Gaso, Nívia, nossa irmã Consa, Neuza, Madalena, Cristóvão, Bruno e Lismar. Deus encoraje a todos vocês. Sei que nesses dias difíceis precisamos encorajar uns aos outros. Um forte abraço também para nosso irmão Edivaldo, nossa irmã Cecília, Clésia e Carol. Temos aqui bem juntinho da casa do nosso irmão Selmo, o Ebert, e também logo aqui pertinho da igreja, a irmã Liliana, Damiana de Rafael e o nosso irmão Rafael Sass. Deus encoraje vocês, fortaleça também o coração de vocês. Hoje nós vamos, de igual modo, orar pelos enfermos e seus familiares. Nós temos aqui hoje o acréscimo de Alex, a irmã Delícia, nosso irmão Braz. Braz é o tio da irmã Joína. Ele está no processo em Santo Antônio para fazer uma cirurgia, tomou uma queda, vamos orar por eles. Temos também Louro de Auristela, pedido dela no culto de quinta-feira, e nossa irmã Lourdes. Devemos interceder, orar por esses amados irmãos em Cristo Jesus. Eu quero pedir a nosso irmão Marcelo, ele vai interceder a Deus por esses irmãos nesse instante. Oremos. Querido Deus e Pai adorado, nós somos gratos, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão. Somos gratos, Senhor, porque as Tuas promessas têm se consumado em nossas vidas e temos visto o mover do Teu Espírito em nós, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua presença em nós e em nossas famílias, bem como na nossa comunidade. E aqui, Senhor, aproveitamos este momento para entregar, Pai, o nome de todos esses irmãos que têm passado necessidades de saúde, Senhor. Amém, Senhor. Nós entregamos ao Senhor, pois é o único ao qual podemos recorrer nestes momentos, Pai. Amém. Não só nesses momentos, mas em todos os momentos da nossa vida. Amém, o Senhor é o nosso Criador e bem sabe como tudo funciona. O Senhor é onipresente, onisciente, onipotente,
E é em Tuas mãos que entregamos as nossas vidas, Pai. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo mover do Teu Espírito em nós. E assim nós oramos e intercedemos no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Marcelo. Nós vamos também orar agradecendo a Deus pelos irmãos que receberam alta e estão agora agradecidos a Deus. Nós vamos convidar nosso irmão David para fazer esta oração. Nesse instante, vamos acompanhá-lo. Graça e paz, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai. Mais uma vez, Senhor, diante do Senhor, levamos as nossas vozes, clamando ao Senhor a Tua misericórdia. Pai, neste momento agradecemos ao Senhor pela Tua bondade, pelo Teu amor, diante de Teus filhos que agradecem ao Senhor pelos benefícios que o Senhor tem proporcionado à vida deles. Obrigado, Pai, pela cura, pela estabilidade de Teus filhos nesta caminhada, diante das enfermidades que eles passaram. Louvamos ao Senhor. E Teus filhos engrandecem o Teu nome, porque o Senhor tem proporcionado essa liberdade de dizer agora que são curados, estão estabelecidos no Senhor. Amém. Muito obrigado, Deus, pela Tua graça. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão David. Deus em Cristo vos encoraje também na fé. Nós temos os irmãos que vão fazer aniversário no decorrer desta semana. No dia 27, nós temos o irmão Cacildo. No dia 3/10, nós temos a irmã Maria do Amparo dos Santos. Nós vamos interceder a Deus também pela vida desses irmãos. Vou convidar aqui nosso irmão Selmo. Ele vai orar a Deus agradecendo por esses irmãos que completam mais um ano de vida no decorrer desses dias. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai eterno, louvado e exaltado o Teu santo nome, Senhor. Amém. Viemos agradecer a Ti, ó Deus, por mais um ano de vida que o Senhor concede aos Teus filhos, por mais um ano estar diante da Tua presença, te louvando, te exaltando, e bem dizendo que o Senhor é o nosso Deus. Que todo louvor seja direcionado a Ti, ó Senhor, e eles reconheçam diante da Tua vida, ó Deus, que quando são carentes e dependentes de Ti a cada dia mais. Amém. Que cada vez mais eles possam estar Te glorificando com culto de adoração a Ti, ó Pai. Deus, fortalece a fé, fortalece a comunhão, e cada vez mais ele possa estar Te louvando, Senhor, no coração. A Amém, Ti damos a Senhor. honra e a graça por meio de Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. 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 Muito obrigado, irmão Selmo. Nós vamos prosseguir, queridos, e nós temos aqui a agradecer aos meus amados irmãos e amigos também que visitam-nos canal. Deus fortemente encoraje a todos vocês. Obrigado pela visita essa semana. Nós temos vários visitantes durante a semana. Quero pedir aos irmãos do chat aí que encorajem os amados irmãos que estão nos visitando, deem as boas-vindas para eles e Deus seja louvado por você participar conosco dos cultos coletivos de adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Nós vamos prosseguir adorando ao Senhor com a nossa campanha de missões estaduais. Durante todo esse mês, a gente vai encerrar a campanha de missões estaduais em outubro. No final de outubro, então, todos os ministérios de homens, mulheres, mensageiros e embaixadores devem, assim, se organizar, Ministério Infantil, para a nossa caminhada e também trabalhar a sua oferta para a campanha de missões estaduais. Temos o nosso tema Eu Creio. Em Marcos capítulo 9, 23, temos a divisa. Disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Temos então aqui, de forma clara, a proposta de mostrar que Jesus é aquele que é o Filho de Deus e, ao mesmo tempo, todos os que creem nele, eles recebem a graça, a direção e a salvação de Deus em suas vidas. Quero, então, conclamar a meus amados irmãos a participarem e também fazerem as suas ofertas para o sustento dos missionários no campo baiano. Hoje temos um número muito bom de missionários e os batistas baianos sustentam com essas ofertas. Então, se você pode ofertar para sustentarmos as famílias missionárias em todo o campo baiano, é muito importante, por isso, realizamos como os batistas baianos a campanha de missões. Quero orar por essa campanha e, ao mesmo tempo, por esse projeto missionário em toda a Bahia. Deus, obrigado pela vida dos missionários. Obrigado por todos os seus trabalhos em campos mais variados e principalmente nesse período de pandemia, de muita luta, de muitos desafios. Eu te peço que o Senhor sustente teus filhos e os encoraje no poder da tua graça, em o nome de Jesus.
Amém. Nós vamos prosseguir. Nosso irmão David vai prosseguir agora com a liturgia, com as diversas partes da mesma. Vamos acompanhá-lo. Mais uma vez, meus amados irmãos, a graça e a paz. Vamos continuar adorando ao nosso Deus, entendendo nesse momento a chamada à confissão. E o texto bíblico para a gente ler neste momento é Salmos, capítulo 51, versículo 4. Peço, meus amados irmãos, que acompanhem junto comigo. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso, tua sentença é justa e o teu julgamento é puro. Com esse entendimento, meus irmãos, vamos orar ao Senhor pedindo misericórdia diante das nossas ofensas cometidas diante do Senhor. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Pai, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, que é um Deus misericordioso, pedimos, Deus, perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados cometidos diante do Senhor. Pai, nos ajuda a viver os teus princípios, a honrar o teu santo nome, a viver a cada dia os princípios da tua palavra. Sabemos que somos falhos, pecadores, por isso pedimos teu auxílio, a tua orientação para cada dia mais viver do jeito da tua vontade, Pai. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Obrigado, Pai, pela tua graça. Assim te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos à chamada à adoração. E o texto bíblico se encontra em Salmos 136, versículo 1. E a palavra do Senhor vai dizer assim: Rendei graça ao Senhor, pois Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Meus amados irmãos, convido vocês a, junto conosco, adorar o Senhor, junto com o Ministério de Louvor. Consagramos ao Senhor nossas vidas e nossos corações. E agora juntos vamos cantar este cântico de louvor e adoração, consagração. Louvemos ao Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o teu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti um cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti um cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos continuar com uma oração de louvor ao nosso Senhor. Vamos orar. Deus, nós reconhecemos a Tua grandeza,
Por isso nós louvamos, exaltamos e bendizemos o teu nome. Louvamos a ti por esta agência do teu reino aqui na terra. Louvamos a ti pelas vidas que aqui frequentam e cultuam ao Senhor. Louvamos a ti pela liderança dessa igreja. Louvamos a ti, Senhor, pelo ar que nós respiramos. Louvamos a ti, Senhor, por todos os atos poderosos do Senhor. E assim nós reconhecemos que o Senhor é nosso Deus, nosso Pai eterno, em o nome de Jesus. Amém. Chamada a dedicação, vamos também orar nesse momento, agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, pelos alimentos que os irmãos têm assim se empenhado e têm dedicado a viver na presença do Senhor. Vamos orar. Amado Deus e Pai, Deus de infinita bondade e misericórdia, a Ti nós reconhecemos que o Senhor é Deus e que o Senhor atua na nossa vida quando nós assim praticamos a vida cristã. Por isso, nós reconhecemos que somos capazes de dedicar nossos dízimos, nossas ofertas ao Senhor e contribuir para mantimento daqueles que necessitam e também para mantimento do teu reino aqui na terra. Nós, então, reconhecemos que o Senhor está conosco e que nós vivemos na presença do Senhor. Pedimos ao Senhor que fortaleça a nossa vida espiritual para permanecermos sempre na direção do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Chamada a proclamação, o texto bíblico de hoje é Salmo 119, versículo 11, que diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Com os nossos ouvidos e corações abertos, vamos ouvir a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, nós vamos então ouvir a palavra do Senhor. Hoje nós vamos prosseguir com o Salmo de número 38. Esse texto é um texto que já estamos acompanhando há um bom tempo. O livro do Salmo, o primeiro livro do Salmo de 1 a 41 é a nossa caminhada. Dias atrás demos uma parada, desenvolvemos 2 textos do livro de Jonas e hoje nós vamos voltar para os Salmos. E o livro de Jonas a gente vai jogar para as quintas-feiras. Então, os irmãos devem se organizar para ouvir o livro de Jonas a partir das quintas-feiras. Nós vamos, nesse instante, fazer a leitura da palavra. Abra a sua Bíblia e vamos agora acompanhar o texto sagrado. Salmo de número 38. Diz assim: ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque tuas flechas se cravaram em mim, e sobre mim pesou a tua mão. Por causa da tua indignação, não há no meu corpo parte saudável, e por causa do meu pecado não há saúde em meus ossos. Pois os meus pecados já me cobriram a cabeça, e como carga pesada que eu não posso suportar. Minhas feridas cheiram mal e aprodecem por causa da minha insensatez. Estou cabisbaixo, muito abatido. Ando o dia todo a lamentar, pois o meu corpo está ardendo e não há na minha carne nada saudável. Estou exausto e esgotado. Fico a gemer por causa da minha inquietação. Senhor, todo o meu desejo está diante de ti, e o meu anseio não te é oculto. Meu coração está agitado e me faltam forças. Até a luz dos meus olhos já não está presente. Meus amigos e companheiros se afastaram de mim por causa da minha doença, e os meus parentes ficaram à distância. Também os que buscam tirar minha vida preparam armadilhas contra mim. E os que procuram o meu mal dizem coisas prejudiciais, e o dia inteiro maquinam traição. Mas eu, fingindo-me de surdo, não ouço e fico como mudo, que não abre a boca.
Assim fico como quem não ouve, em cuja boca não há resposta. Mas, Senhor, espero por ti. Tu, Senhor, meu Deus, responderás. Rogo-te que me ouças, para que eles não riam de mim e não me menosprezem quando meu pé tropeçar. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor é constante. Confesso minha culpa, entristeço-me por causa do meu pecado, mas meus inimigos são fortes e cheios de vida, e muitos me odeiam sem razão. Os que retribuem o bem com o mal são os meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Ó Senhor, não me desampare, meu Deus, não te afastes de mim. Apressa-te em me ajudar, Senhor, minha salvação. Meus amados irmãos, vamos orar pedindo a Deus que nos dê graça e misericórdia para entendermos sua palavra. Pai, obrigado por sua palavra. Pedimos direção do teu Espírito. Ajude-nos a vivermos de acordo com o teu querer e com a tua vontade, à luz da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quero pedir a você para permanecer com a Bíblia aberta e acompanhar toda a caminhada da leitura do Salmo. O livro dos Salmos, o primeiro livro, tem uma grande ideia, tem um assunto total. E no primeiro livro de Salmo, que vai de 1 até o 41, já disse para você que o livro de Salmo ele tem 5 livros, embora tenha 150 capítulos. O primeiro livro de Salmo, ele mostra o justo tem a proteção contra o inimigo e adora o seu Deus como resposta à salvação. Aqui nós entendemos toda a trajetória de Deus protegendo aqueles no cenário de Israel, no contexto do Antigo Testamento, amparando contra seus inimigos e mostrando-lhe de fato a resposta de sua salvação sobre aqueles que adoraram e confiaram no Senhor durante toda a peregrinação. É nesse cenário, então, este Salmo 38 é um salmo de Davi para o memorial. Tem como proposta, esse salmo, na verdade, ele tem uma proposta, que é um salmo, na verdade, de lamentação, mas especificamente um salmo penitencial. Nele, o salmista Davi, ele roga pela misericórdia de Deus com sinceridade, mesmo quando considera que Deus o castiga por causa dos seus pecados. Na verdade, esses salmos ele pode estar basicamente naquele cenário quando Davi está perseguido por Absalão, seu próprio filho. O Absalão assume o reinado e Davi então foge. Na verdade, Absalão ele bota o pai para fora do reino, assume o reino e manda o pai, na verdade, a força ir embora do reino, tomando todo o reino, toda a direção. E nesse cenário da fuga de Davi, a gente vai encontrar algo interessante. Ele vai, durante a fuga de Absalão, lá em 2 Samuel, capítulo 15, 16, ele vai encontrar com 2 indivíduos que, na verdade, um vira as costas para ele, era seu amigo, cuidava exatamente de um dos filhos de Saul, mas durante um momento em que percebe que Absalão o toma o reino, ele então agora também vira as costas para Davi. Esse momento é aquele momento onde temos 2 zombadores. E aí, diante desses zombadores, que são os inimigos de Davi, nós temos Ziba, que trai, conforme 2 Samuel 16, 4. E Ziba, então, inclusivemente dizendo que o filho de Saul tinha virado as costas para Davi, quando na verdade isso não tinha acontecido. Se você quiser com mais exatidão, com mais precisão ver isso, você vai lá para 2 Samuel capítulo 16, versículo 4. Além de Ziba, você tem Simei, e Simei amaldiçoa Davi e apedreja Davi, lá em 2 Samuel capítulo 2 Samuel 16, de 5 até o versículo 14. Nesse momento, Davi, ele tem os seus amigos virando as costas para ele que era o rei de Israel, que Deus tinha colocado como o pastor de Israel, e ele pastoreou, já sabemos, Israel durante 40 anos,
tanto em Hebrom quanto em toda a terra de Jerusalém. O que é interessante é que Davi, nesse cenário agora, ele vai trazer esse salmo memorial, ou um salmo penitencial. Ele vai mostrar Davi entendendo que tudo que está acontecendo tem uma causa, tem um motivo. E, diante disso, ele reconhece três verdades aqui. Primeiro, é que Deus castiga todo aquele que afasta-se dos seus princípios. Segundo, mas Deus também é misericordioso com aqueles que reconhecem os seus pecados e retornam para Ele. Este salmo ele é fantástico. Ele tem duas estruturas e vamos trabalhar diante dessas duas estruturas. Na verdade, são duas estrofes que nos apresentam a grande ideia desse salmo. Qual é a grande ideia do salmo de número 38? Salmo 38, agora nós vamos entender a grande ideia do salmo de número 38. A esperança do salmista no Senhor leva-o a considerar e a lamentar o seu pecado e pedir que Deus o livre de seus pecados e inimigos. A grande ideia, que é o assunto, o resumo desse salmo, ele mostra a esperança do salmista no Senhor, leva-o a confessar e a lamentar seu pecado e pedir que Deus o livre de seus pecados e de seus inimigos. Essa é uma proposta que a gente vai entender melhor na sua aplicação. Mas eu quero mostrar como esse salmo está cantado, como essas estrofes apresentam a esperança do salmista no Senhor, levando-o a confessar e a lamentar seus pecados e a pedir que Deus o livre de seus pecados e também de seus inimigos. A primeira estrofe, ela vai do versículo de número 1 ao versículo de número 14. E nessa primeira estrofe, de 1 a 14, nós temos também a seguinte grande ideia, de 1 a 14. Qual é a grande ideia de 1 a 14? Aprofundador causada pela disciplina do Senhor, leva o salmista a pedir que Deus suspenda o castigo. Preste atenção nisso. Do verso 1 até o verso de número 14. A profunda dor causada pela disciplina do Senhor leva o salmista a pedir que Deus suspenda o castigo. O que é que temos agora? Na verdade, nós temos o salmista, em primeiro momento, reconhecendo amplamente, totalmente, toda a ação de Deus sobre ele, a ira de Deus, o castigo de Deus. Veja que os versículos de número 1 e 2, ele mostra Davi pedindo a Deus que suspenda a ira sobre ele. O que é ira? Ira aqui, na verdade, é castigo. Ira aqui, na verdade, no cenário, era a disciplina de Deus sobre o pecado do rei. O rei tinha cometido pecado. Inclusive, a sua fuga de Absalão é resultado do seu pecado com a mulher de Urias. Ele tinha acabado de adulterar, ele tinha também cometido um homicídio. Ele mandou colocar Urias na frente da guerra. E Deus disse então, diante disso, Urias foi colocado e foi morto. E Deus, depois do pecado de Davi, disse que perdoaria seu pecado, mas que sobre ele e na família dele não faltaria catástrofe, não faltaria desastre. Porém, a gente vai verificar que a misericórdia de Deus é colocada. Nesse cenário da fuga, é um cenário em que Deus está simplesmente mostrando a Davi o resultado da sua desobediência. O resultado da sua desobediência, e vai cair sobre ele a ira de Deus. Aqui está algo claro. Sobre nossos pecados, sobre nossa desobediência, vem a ira de Deus, vem o castigo de Deus. Isso tem que ficar claro na cabeça de toda a pessoa que quer entender
como Deus atua no cenário da história sobre aqueles que não ouvem a sua voz. Isso desde o Éden. Começa em Adão e não vai parar só apenas no dia exatamente que Jesus Cristo voltar e sanar todo esse problema chamado pecado na raça, na história da humanidade. Nós temos então aqui o verso 1 e 2, olhe comigo. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor, porque tuas flechas se cravaram em mim, e sobre mim pesou a tua mão. Na verdade, Davi está pedindo a Deus, verso 1 e 2, que suspendas a ira de sobre ele. E aqui tem algo muito interessante. Por que a ira, a pergunta é essa, de Deus está sobre Davi? A resposta clara no cenário e no contexto do Antigo Testamento é exatamente o pecado de Davi. O pecado, ele puxa a ira de Deus sobre o homem. Como aconteceu lá no Éden, Deus disse a Adão, no dia que ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Era o resultado da ira de Deus. Era o resultado do castigo de Deus sobre a desobediência do ser humano, daquele que ele tinha criado. Aqui no cenário de Davi, isso também está bem claro, bem visível. Agora, o que é importante é a sequência do texto, do verso de número 3 até o versículo de número 5. Você tem a causa da ira de Deus sobre Davi. Qual é a causa, aqui a pergunta, qual é a causa da ira de Deus sobre a vida de Davi? O texto é claro. Veja que a partir do verso 13 ele diz, por causa da tua indignação, não há no meu corpo parte saudável. Ou seja, a indignação é a ira de Deus, na verdade exatamente a ação de Deus contra o pecado, e ele diz, por causa da tua indignação, não há no meu corpo parte saudável, por causa do meu pecado. Olha agora a ideia inclusive o pronome está no caso pessoal, por causa do meu pecado, ele diz, não há saúde em meus ossos, e ele diz no verso de número 4, pois meus pecados já me encobriram a cabeça, como carga pesada que eu não posso suportar. E aí o verso de número 5 diz, minhas feridas cheiram mal e apodrecem por causa da minha insensatez. Ele fala aqui que o pecado é algo que vem da insensatez. Insensatez é exatamente a pessoa não estar com o juízo consciente do que de fato é pecar. É se afastar dos processos, dos princípios, dos estatutos, das leis de Deus. E Davi, então, ele mostra que a causa da ira de Deus sobre a sua vida é o seu pecado cometido, proveniente da sua falta de consciência, de sensatez. No cenário histórico maior, é bem verdade que a gente vai verificar essas cenas, a primeira cena, a ira de Deus, Davi mostrando que Deus suspendesse a ira dele. E aqui tem algo muito interessante. A pergunta-chave é quando Deus suspende a ira? Quando Deus suspende a ira de sobre o homem? Quando esse homem se submete, se refugia e espera absolutamente nele. No cenário do Antigo Testamento, era quando essa pessoa reconhecia que Yahvé, Deus Todo-Poderoso, era o Senhor. Mas agora tem algo interessante, é que no cenário do Novo Testamento, quando Deus suspende a ira de sobre pecadores, a semelhança de Davi, na cruz. Porque na Bíblia, lá em João capítulo 3:36, a Bíblia diz, quem tem o Filho tem a vida, o Filho é Jesus. Quem não tem o Filho, não obedece ao Filho, não tem a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele.
Quem tem um filho de Deus não tem a ira, o castigo de Deus sobre ele. No dia do juízo, quem vai estar fora do castigo, da ira do Cordeiro, à luz de Apocalipse 6, de 12 a 17? Aqueles que creem em Jesus, aqueles que receberam Jesus. A pergunta seguinte: onde é que nós vemos Deus, ele derramar a sua ira sobre pecadores na cruz? Quando Jesus morre, ele morre por causa dos nossos pecados. Quando Jesus é colocado na cruz, é por causa dos meus pecados, dos seus pecados, dos nossos pecados, que atraídos foram sobre ele. Essa é a verdade desse cenário. E o pecado trouxe muita dor, muito sofrimento para Cristo, os meus e os seus pecados, mas também no cenário pessoal, irmãos, irmãs, o pecado, a vida distante de Deus, ele traz muitas dores, muitas angústias. O que é interessante, que o pecado, inclusive, promove doenças no corpo. No cenário do capítulo, do verso 3 até o versículo de número 5, olha esses paralelismo hebraico, essa forma literária de se escrever. Veja, por causa da tua indignação, olha a expressão do verso 3. Verso 3, olhe comigo no texto. Por causa da tua indignação, não há no meu corpo parte saudável. Por causa do meu pecado, não há saúde em meus ossos. Aqui existe algo interessante. A teologia de que há, sim, situações na vida do crente, que doenças físicas, que doenças emocionais, doenças na alma da pessoa, na vida, na história da pessoa, é proveniente da vida pecaminosa dela. Não significa dizer, e preste atenção nisso, que toda doença é resultado do pecado na vida de uma pessoa. Mas há casos que há enfermidades, que há situações, e principalmente no cenário, no contexto nosso, de muitas pessoas doentes, feridas na alma, é por causa, em alguns casos, não todos, do pecado. Davi disse que por causa do pecado dele, olha de novo o verso 3, por causa do meu pecado não há saúde em meus ossos. Olha o versículo de número 4, pois meus pecados já me encobriram a cabeça, como carga pesada que eu não posso suportar. Minhas feridas cheiram mal e apodrecem por causa da minha insensatez, ou a mesma ideia, por causa dos meus pecados. O que nós temos aqui, queridos, é que os sofrimentos de Davi é devido à ira de Deus contra o pecado. E o pecado de Davi adoeceu o seu corpo, adoeceu sua alma. Existem casos na história, na caminhada cristã, que enquanto a gente não libera o coração para Deus, não abre o coração para Deus, a gente não é sarado, a gente não é tratado, a gente não é restaurado no corpo, enquanto peregrinamos temporariamente aqui. No versículo número 5 e 6, ele diz que ele está ferido e abatido. Aqui agora, o estado de alma, o estado de espírito de Davi, por causa do pecado, ele é bem enfático nesse texto. Ele diz, olha, verso 5, verso 6, estou cabisbaixo. Cabisbaixo é uma palavra que diz, estou abatido, triste, porque o paralelismo seguinte traz esse significado, muito abatido. Ando o dia todo a lamentar. Veja que ele diz ainda no verso 7, pois o meu corpo está ardendo, não há na minha carne nada saudável. Ele está falando que o corpo dele está sofrendo as consequências do pecado. E o verso 8, estou exausto e esgotado, fico a gemer por causa da minha inquietação. Aqui Davi está exatamente mostrando que ele está febril, esmagado, triste, por causa do contexto da vida de pecado, e ele pede, Deus, tire de sobre mim, suspenda o castigo. Na verdade, ele está confiante aqui, nesse cenário dos versos 1 e 2, na misericórdia de Deus. Porque os versos 6 e 7, o salmista descreve a sua tristeza e dor
Davi então clama a Deus pedindo a interrupção do castigo. Davi pede a Deus confiante na misericórdia de Deus. Por isso, o que é que nós temos aqui nesse cenário? Nós temos de fato a profunda dor causada pela disciplina do Senhor. Leva o salmista a pedir que Deus suspenda o castigo. Do verso 9 até o versículo de número 14, Davi, então, ele clama a Deus, mostrando-lhe seu desejo de silêncio, apesar das atitudes dos amigos inimigos. Uma outra coisa que acontece é que no cenário da vida de Davi, e aqui parece aquela cena da fuga, ele vai dizer que os amigos e até os inimigos os rejeitaram. Vejam o que é que ele diz no verso número 10. Meu coração está agitado e me falta forças. Até a luz dos meus olhos já estão presente. A luz dos meus olhos já não está presente. Meus amigos e companheiros se afastaram de mim por causa da minha doença. E aí você sabe, no cenário de 1 a 8... a doença é por causa do pecado dele, ele diz isso. E agora ele diz que meus amigos e os meus companheiros se afastaram de mim por causa da minha doença. Meus parentes ficam à distância. Também os que buscam tirar minha vida preparam armadilhas contra mim. E os que procuram meu mal dizem coisas prejudiciais. O dia inteiro maquinam a traição. Mas ele agora traz uma cena de silêncio. Fingindo-me surdo, não ouço. Fico como um mudo que não abre a boca. Assim fico como a quem não ouve, em cuja boca não há resposta. Diante do cenário da consequência do seu pecado, vem a ira de Deus. Agora, do 9 a verso de número 14, vem o afastamento dos amigos e vem também a ira, a ação dos inimigos. Parece um pouco com aquela cena de Jesus Cristo, quando atrai sobre si os pecados. Até os apóstolos viraram as costas para ele. Os inimigos apedrejaram, os inimigos insultaram, os inimigos crucificaram, os inimigos atuaram contra Cristo por causa dos nossos pecados. Jesus assume a cruz e é rejeitado. Na verdade, a figura do rei Davi tem uma clara expressão da figura do rei Jesus. A dor e a ira por causa do pecado é aquela cena de Jesus assumindo a nossa cruz, assumindo a nossa dor, assumindo a posição que era nossa. Os cravos nas mãos, os cravos nos pés, a coroa de espinhos na cabeça, as perfurações das lanças em seu corpo, eram minhas. Tudo aquilo era meu e era seu, por causa dos nossos pecados. Mas o que temos nesse cenário aqui, é que agora, diante de todo esse quadro, a profunda dor causada pela disciplina do Senhor leva o salmista a pedir a Deus que suspenda o castigo. Essa frase também me lembra quando Jesus está caminhando para Jerusalém, lá no Getsêmani. Ele faz uma oração extraordinária. O clamor de Jesus é: Pai, se for possível, tira de mim essa ira, passa de mim esse cálice. Por que Deus não tirou o cálice, não tirou a ira de sobre Jesus? Porque Jesus assumiu nossos pecados. Na verdade, o que está aqui é o seguinte: a ira de Deus sobre o pecado da humanidade, ela é tirada por meio de Jesus Cristo na cruz. Eu e você hoje, nós somos livres do pecado e da consequência do pecado, por causa do sacrifício de Jesus Cristo, o Rei ungido de Deus, que na cruz derramou o seu sangue. Mas tem uma outra lição, essa é a principal. A outra lição que é princípio para nós nesta manhã,
é que o pecado, ele nos adoece em todos os sentidos. O pecado, ele traz dor, ele traz angústia aqui durante a nossa peregrinação terrena. Mas o pecado também nos leva à ira de Deus. Ou melhor, o pecado traz a ira de Deus sobre nós. A pergunta é: como se ver livre da ira de Deus por causa dos nossos pecados? Resposta: aceite a Jesus hoje mesmo. Coloque Jesus no seu coração. No dia do juízo final, todo aquele que crê que Jesus é o enviado de Deus, o Filho de Deus, terá perdão dos seus pecados. Mas durante a caminhada, eu acho que tem uma lição mais casual, mais circunstancial. Deixe-me te dizer uma coisa. Ultimamente eu tenho conversado com muita gente com problemas seríssimos no coração. Tem gente que leva, às vezes, muitas mágoas, muitas iras. E nesse instante, o que é que Deus está dizendo enquanto nossos corações não são sarados? Enquanto nossos corações não são depositados na graça de Deus? Ou a graça de Deus é depositada em nosso coração? A gente não tem paz. A gente não vive bem. A gente não tem sossego. O pecado traz dor, mas o abandono dele. Talvez eu esteja falando nesta manhã para mães que têm zanga e birra com filhos, que não fala com filhos há anos. O perdão de Deus na sua vida, por meio de Cristo, precisa agora fazer com que você libere perdão para sua filha, para seu pai, para sua mãe, para seu esposo, para sua esposa. Se você é uma pessoa crente ou deseja ser, lembre-se, enquanto você não perdoar os que lhe maltrataram, você não terá a graça de Deus também no seu coração. Na verdade, todos aqueles que não perdoam, significa dizer que eles ainda não entenderam o perdão de Deus na cruz por nós. Às vezes, eu vejo gente tanto almejando o perdão de Deus, mas não quer perdoar o seu próximo. Não abre o seu coração. Vamos para a segunda verdade? A primeira verdade de 1 a 14. A profunda dor causada pela disciplina do Senhor leva o salmista a pedir que Deus suspenda o castigo. Essa profunda verdade aqui nos leva ao entendimento da grande verdade, que é a ideia central, a grande ideia do texto, a esperança do salmista no Senhor. Leva-o a confessar e a lamentar seu pecado e a pedir que Deus o livre de seus pecados e de seus inimigos. Essa grande ideia nos leva à ideia de que apenas Deus pode tirar de sobre nós o castigo proveniente da nossa desobediência e dos nossos pecados. Do verso de número 15 até o verso de número 22, a grande ideia, o assunto desses versos é exatamente a esperança do salmista em Deus, o leva a ignorar os ataques externos e a reconhecer seu erro na certeza da resposta de Deus. Do verso 15 até o verso de número 22, olha a grande ideia desse assunto. A esperança do salmista em Deus o leva a ignorar os ataques externos e a reconhecer seu erro na certeza da resposta de Deus. Veja que agora o salmista ele vai colocar sua esperança diante do cenário do abandono dos inimigos, do abandono da investida dos inimigos, do abandono dos amigos, da ira de Deus sobre sua vida por causa dos pecados. Agora, do verso 15, a gente vai encontrar vários paralelismos em contraste, que são paralelismos antitéticos. Eles vão mostrar para a gente contraste. Veja que começa com a conjunção adversativa, verso 15. Mas, Senhor, espero por ti. Agora o salmista,
ele vai trazer para a gente a ideia de que a sua esperança, por isso nós começamos a grande ideia, a esperança do salmista em Deus o leva a ignorar os ataques externos. A primeira frase mostra que por causa da confiança, da esperança, Davi abandona pecados, confessa pecado, mostra a Deus que ele pecou, que por causa disso ele está doente, ele está sofrendo, seus inimigos agora os atacam, mas também seus amigos viraram as costas. Diante disso, onde encontrar a salvação? Onde encontrar a esperança? Onde encontrar a solução? Começa a segunda sessão, começa a segunda estrofe, ele dizendo: mas Senhor, espero por ti. Tu, Senhor, meu Deus, responderás. Aqui é confiança, aqui é segurança, aqui é certeza. Entenda também que termina o verso 22 assim: apressa-te em me ajudar, Senhor, minha salvação. O cenário aqui, na verdade, é um cenário de esperança. O cenário aqui na segunda estrofe agora sai de um cenário de clamor, de angústia, de dor e de confissão, para um cenário de confiança de que Deus suspenderia a sua ira e o seu castigo proveniente do pecado do salmista. E agora, nesse cenário, Davi vai exatamente dizer: rogo-te que me ouças, para que eles não riam de mim, não me menosprezem. Quando meu pé tropeçar, pois eu estou prestes a tropeçar, a minha dor é constante, confesso a minha culpa, entristeço-me por causa do meu pecado. Davi agora traz aqui algo fantástico. Primeiro, a confiança em Deus. Segundo, ele diz que espera que Deus o proteja diante das ciladas e dos ataques dos inimigos. Mas também ele diz: Deus, porque eu tenho certeza que o Senhor vai olhar para mim. Confesso minha culpa. Olha o verso 18. Olha a sua Bíblia comigo agora. Confesso minha culpa, entristeço-me por causa do meu pecado. Davi declara sua esperança no Senhor e clama por livramento, mostrando-lhe sua fragilidade e confessando o seu pecado. E esse aqui é um cenário exatamente de como Deus ele tira a ira de sobre nós. Tira a ira também de sobre pecadores. Porque aqui Davi está demonstrando a sua confiança em Deus diante dos ataques dos inimigos, mas ao mesmo tempo ele está confessando e abandonando pecados. Por isso, do verso de número 19, mas meus inimigos são fortes, cheios de vida, muitos me odeiam sem razão, os que retribuem o bem com o mal são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Ó Senhor, não me desampares, meu Deus, não te afastes de mim. Aqui Davi está denotando a sua confiança e a sua esperança em Deus, porque ele espera que diante da sua confissão e abandono dos pecados, ele tenha de Deus a proteção diante dos inimigos. E diante disso, olha como termina o verso 22. Apressa-te em me ajudar, Senhor, minha salvação. O que é que ele está declarando? Diante do seu pecado, diante da sua ira, diante dos abandonos dos amigos e dos ataques dos inimigos, ele espera que Deus, que é a sua salvação, lhe dê a benevolência, lhe dê a misericórdia, lhe conceda a graça. Esse é um cenário típico do que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Em Cristo, ele nos dá a salvação mediante a sua misericórdia. E é esse o cenário que claramente está aqui explícito para os nossos corações. Na verdade, do verso 15 até o verso 15 e 16, o salmista expressa sua confiança em Deus. O salmista expressa razões de sua confiança, do verso 17 a 20. Mas também ele não tem outra alternativa. Ele está arrependido. Só existe uma alternativa para a gente receber de Deus: a graça, arrependimento, abandono de pecado. O pedido do salmista é que Deus salve o seu Salvador, o atenda prontamente. Aqui está algo muito interessante. Todo pecador que se dirige a Deus confiando no seu restaurador amor, ou no seu amor restaurador, por meio da cruz de Jesus Cristo, vai ter perdão imediato.
a dor do pecado, o sofrimento por causa do pecado, nós temos alívio quando nos arrependemos, confessamos e abandonamos. Em Cristo, Deus nos dá a oportunidade ímpar de abandonarmos e sermos livres do pecado que traz tanta mazela, tanta desgraça em nossas vidas, destruição temporária. Precisamos entender o quanto é fantástico. Há muita gente, deixa aqui dizer uma coisa, não sou contra a questão e respeito das terapias de várias pessoas e de vários conceitos. Mas há muita gente presa no coração, na alma, no ser, porque ainda não entendeu que o perdão cura. O perdão de Deus, ele liberta a gente presas há anos, historicamente. Há muitas pessoas dentro da igreja, mas ainda com o coração fechado, rancoroso, por causa de histórias passadas ou presentes. Enquanto você, primeiro, não entender que Deus em Cristo libera o perdão e dá direção para a eternidade, você não será uma pessoa livre. Segundo, para a eternidade. Mas segundo, enquanto você não aprender a liberar perdão, mágoas e ressentimentos, e geralmente a gente justifica a falta de perdão. Muita gente, às vezes, geralmente tem muitas desculpas para dizer que não tem ódio. Não, pastor, não tenho ódio, não. Eu só estou triste com o que ele fez. Não, estar triste com o que fez e ter ódio não muda nada. É só sinônimos, palavras. A gente tem, às vezes, muitas justificativas na vida para dizer que não tem mágoa. É porque eu estou cansado do que ele fez contra mim. Deixa eu lhe fazer uma pergunta confrontativa. Deus está cansado dos seus pecados contra Ele? Quantas vezes eu e você pecamos contra Deus durante todo o dia? Olhando, pensando. Às vezes a gente coloca a cabeça no travesseiro, e a gente fica maquinando como se vingar daquele camarada que não nos emprestou o dinheiro na hora que a gente precisava. Às vezes a gente bota a cabeça no travesseiro e fica construindo o pensamento, o discurso do ódio contra aquela pessoa que disse algo que a gente não gostou no trânsito, ou na igreja, ou dentro de casa. Às vezes a gente dorme 30, 40 dias do lado da esposa, mas como se fosse inimiga, porque dorme até de valete, não se fala, por causa de mágoa no coração. Deus tem algo extraordinário para todos nós. O perdão de Jesus Cristo na cruz nos liberta nos relacionamentos verticais, mas também nos liberta para o relacionamento horizontal, de Deus com o homem, mas do homem com o homem. Nesta manhã, a esperança do salmista em Deus o leva a ignorar os ataques externos, porque ele diz que ele não se preocupa com aqueles que vão atacá-los, ou seja, ele não vai ser afetado por aqueles que têm ódio dele. E ele ignora. Por causa de quê? Da sua confiança em Deus. Geralmente, a gente conversa com as pessoas e, pastor, fizeram um trabalho para mim. Eu vou me vingar dele, eu vou me vingar dela. Na verdade, isso é ódio no coração. Deus pede para você não se vingar de ninguém. Porque Deus mostra o grande amor dele na cruz, para mim e para você. Ele quer que eu e você tenhamos o coração de Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é fácil. Não é fácil. Mas é possível. Outra verdade. Não é na sua força e na minha força. Eu tenho repetido isso aqui uma série de vezes. Porque às vezes a gente quer tentar corrigir. Sabe como? Nos nossos argumentos e conhecimentos frágeis. Sabe o que é que a gente faz quando a gente tem um problema com o irmão, com a irmã? A gente prefere passar do outro lado e esperar o tempo passar para a gente começar a esquecer. Deixa eu dizer uma coisa. Quando alguém nos fere, não é o tempo que sara,
é o sangue de Jesus. Quando alguém nos machuca, quando alguém faz algo contra a gente, não espere o tempo passar, vá até ele, vá até ela. E como Cristo veio até mim, até você, vá até a pessoa e ofereça o perdão. Quando eu estava ferindo Deus com os meus pecados, com as minhas iniquidades, Deus veio lá do céu por meio de Cristo, olhou para mim com todos os meus pecados e derramou o sangue do seu filho, do seu próprio filho, para me perdoar. Às vezes a gente fica esperando o tempo passar. Sabe qual é a orientação bíblica? Vá até o irmão, peça perdão, tira essa mágoa, tira esse ódio, tira essa justificativa de que não, tristeza por causa da causa do sofrimento. Deixa a graça de Deus banhar o seu coração, a sua mente, a sua vida, seu ser. Existem muitas pessoas que vivem com dores no corpo por causa do coração carregado de mágoa, de ódio, de ira. Há muitas pessoas que até ronchas no corpo aparecem porque guardam mágoa e ira no coração. Deus, em Cristo, sara isso. Durante a nossa peregrinação, terrena, passageira e temporária. E para todo sempre em Cristo Ele tira. Porque em Cristo Ele nos dá um coração semelhante ao do Pai para a eternidade. O desejo do salmista é que seu povo entendesse que todo aquele que se volta a Deus e coloca nele a sua esperança, tem nele o perdão, a salvação dos pecados e a salvação contra os inimigos. Perdão dos pecados e a salvação contra os inimigos. A grande ideia desse texto, a esperança do salmista no Senhor, leva-o a confessar e a lamentar o seu pecado e a pedir que Deus livre de seus pecados e de seus inimigos. Como isso acontece hoje em nós. Quando a ira de Deus é tirada de sobre nós, quando cremos em Cristo, quando os nossos pecados são perdoados, quando aceitamos Cristo como Salvador, quando os nossos inimigos são vencidos, quando nos refugiamos em Cristo e deixamos Ele atuar por meio da graça de Deus em nossos corações. Espero em Deus que você tenha compreendido isso. Vamos pedir a Deus, ouve-nos e ajuda-nos por meio de Jesus. Vamos cantar? Marcelo e Selmo, eles vão nos conduzir a esta canção em Cristo Jesus. Com vidas consagradas e agora com gratidão no coração, louvamos ao Senhor. E juntos cantaremos este hino de louvor e adoração, Pastor Divino. Louvemos ao Senhor. Ouve-nos, Pastor Divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo faz ver. Chama os pobres enganados, faz a sua voz ouvir. Aos enfermos, mestre digna te acudir. Aos enfermos, mestre digna te acudir. Traze o pobre desgarrado ao aprisco teu Senhor. Toma o
pequeno cordeirinho no regaço teu pastor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Ó Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos, cantaremos tua afável proteção. Cantaremos, cantaremos tua afável proteção. Amém. Meus amados irmãos, que a gente espere no Senhor, confie plenamente no Senhor Jesus e aguarde a sua salvação, abandonando pecados, confessando pecados e entendendo que Deus é o nosso restaurador por meio de Cristo. Nesse instante nós vamos orar ao Senhor, pedindo a direção dele sobre nossas vidas, nesse sentido. Obrigado, Deus, nos dê graça, perdão dos nossos pecados, ajuste a nossa fé, ajuste a nossa esperança no Senhor e nos dê a direção para Jesus o tempo todo. Trabalhe nossos corações teimosos, trabalhe, ó Deus, a nossa falta de entendimento do pecado, a nossa insensatez em insistir com eles ou com ele, e nos ajude, ó Deus, a abandoná-los por meio de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos para a nossa súplica permanente. Vamos então encerrar o nosso culto coletivo na manhã de hoje e mais tarde a gente está de volta, se Deus assim permitir. Vou convidar a equipe para a gente aqui então encerrar com a súplica permanente no Salmo de número 90, versículo de número 17. Salmo 90, verso 17, diz assim: Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos, em o nome de Jesus. Amém. Até à noite, se Deus permitir, estudando Apocalipse, capítulo de número 13. A gente vai prosseguir com esta mensagem hoje à noite, se Deus quiser. Forte abraço no coração de todos.